Bem, amigos e amigas, estamos aqui mais uma vez, desta feita para tratar de jornada. Não é jornada nas estrelas, não. Né? Eu gosto, né? Mas hoje não, outro dia a gente fala de jornada nas estrelas. E tem aquela música também, né? Nesta longa jornada da vida, vou correndo e não posso parar. Ai, que mico, né? Que mico. Mas, se você for bem, olhar direito, né? Esse tema dessa música aí, né, que não pode parar, tá em contrariedade àquilo que nós vamos explicar aqui nesta aula, porque tem que parar, tem uma hora que tem que parar. Embora alguns patrões queiram que não pare nunca, que trabalhe até morrer, mas tem que parar. E inclusive esse tema de jornada de trabalho surgiu em meados de 1800 lá, porque as jornadas eram exaustivas, né? Trabalhava-se 12 horas, 16 horas por dia, o máximo que podia extrair da pessoa, né? Ela trabalhava ali por dia. Não era 12 por 36, não, era 12 todo dia, 16 horas todos os dias, né? O interesse, né, era extrair o máximo, né, da capacidade produtiva do trabalhador, né? Isso causava inúmeros prejuízos, né? Prejuízo social, né? E na questão relacionada à saúde pública também, né? Porque os trabalhadores ficavam doentes, né? Mas aí veio a ser instituída, né, nos países, com o decorrer do tempo, a jornada máxima de trabalho. E jornada, o que significa jornada? Né? Eu coloquei para vocês no material, a jornada vem do italiano, do giornata, né? Quem é de italiano fala isso, eu estou falando certo. Que se refere, significa exatamente dia. Então, jornada significa o tempo em que o tempo de horas diárias que o trabalhador fica trabalhando para o empregador. É a jornada, se refere ao dia. Né? Por isso que é tecnicamente errado falar jornada semanal. A jornada é diária. Semanal você pode falar, sei lá, módulo semanal, mas a jornada ela é a jornada diária. É aquilo que você faz durante o dia, não se computando, é claro. Isso aí nós vamos ver também no decorrer dessa aula aqui. Essa aula aqui é uma jornada, viu? É uma jornada, tem muita coisa para falar, nem vai dar tempo de falar tudo. Eu quero passar o básico para vocês, são muitos os questionamentos, mas é uma jornada essa aula aqui. Não se computando, então, o intervalo de descanso que nós vamos falar lá na frente depois de alguns minutos. Quanto à duração, né? Estou falando especificamente da duração da jornada de trabalho. Nós vamos classificar a jornada de trabalho, né, em quatro tipos. Primeiro, é a normal ou comum, é aquela estatuída pela Constituição Federal, artigo 7º, inciso 13, que todos vocês leram, né? Eu creio que leram o artigo 7º da Constituição Federal. Lá fala da jornada comum, ordinária de normal, que é 8 horas. É a jornada comum estabelecida pela Constituição Federal, jornada diária de 8 horas. Aí temos a jornada extraordinária, né? Ou suplementar, é aquela que passa essas 8 horas constitucionais, ou que ultrapassa os limites legais de acordo com a profissão específica que tem um determinado limite de horas diárias. Temos aquela limitada, né, que são algumas categorias, eles limitam o horário da pessoa de acordo com o tipo de trabalho, então entende-se que é exagerado isso, 8 horas. Então, por exemplo, médicos é 4 horas, né, ali a jornada diária, lei 3999 de 61, ali tem outras categorias também, operador cinematográfico, advogado, tem suas regras específicas, né, são jornadas limitadas. E tem a jornada ilimitada. Ilimitada. O que é isso, professor? Trabalha até morrer sem parar. Trabalha até morrer sem parar. Não é isso não. Nós vamos ver também no decorrer da aula, né, quando a lei não fala de um limite. É claro que tem que ser observado o razoável, né? Não pode a pessoa trabalhar até cair duro, morto. Não pode. Observa-se aí o razoável. Aí lembrando que para empresas com mais de 20 empregados, é obrigatório o controle do horário de entrada
e de saída, né? Pelo famoso controle de horário, né? Pode ser manual, pode ser mecânico, aquele que bate o ponto, ou eletrônico, né? Aquele que passa o crachá, digital, como muitos têm aí, mas tem que ter esse controle, né? Para empresas com mais de 20 empregados, sendo que tem que ter pré-assinalado o intervalo, ou seja, trabalhar das 8 até as 12, depois das 13 até as 18, entendeu? Então esse horário tá constando lá de que ele terá para a refeição. Mas professor, uma dúvida. Mas, cara, eu acabei de começar a aula, você já tem dúvida? Não, tudo bem, estou aqui para responder a sua dúvida. Fale qual é a sua dúvida. Então, professor, é o seguinte, a pessoa aqui não para almoçar, não para comer, não para fazer xixi, não para fazer nada. Então, mas está pré-assinalado lá que ele tem um horário. Então, calma aí, não precisa ficar nervoso não. Está assinalado que ele tem um pré-horário, então isso aí vai ter que provar, entendeu? Aí ele vai ter que dizer, ó, tá assinalado aqui o pré-horário, mas eu não trabalhava direto, né? Não parava para nada, então vai receber as horas extras aí do período não cumprido, que é que nós vamos ver um pouco mais para frente também. Mas a lei fala que tem que estar pré-assinalado o intervalo para a refeição. Temos aí, a lei traz aí, nessa reforma trabalhista, trouxe um monte de coisa, não sei se bom, não sei se ruim, mas trouxe, né, o trabalho em regime de tempo parcial, né? É aquele cuja duração não excede 30 horas semanais. Não excede 30 horas semanais. Não pode haver hora suplementar nesse tipo de trabalho de tempo parcial. Mas também tem um trabalho de tempo parcial, que é aquele que a duração é 26 horas semanais. E nesse pode haver horas suplementares. É o trabalho em tempo parcial, né? Algumas empresas, né, se entenderem por bem, podem adotar esse tipo de regime aí. E temos também o 12 por 36, né? Que depende de acordo individual ou coletivo. Não pode ser falar, ó, aqui, nós. Aí, mano, a partir de hoje é 12 por 36, tá bom? Tá fechado, legal. Não pode. Tem que ser por escrito, acordo individual ou pelo sindicato, para cumprir essa jornada de 12 por 36. Já existia antes da lei, mas esse negócio de 12 por 36 aí, quem trabalha em RH e mexe com esse tipo de horário aí dá um rolo danado. São muitas implicações aí, negócio de DSR, de feriado, de hora extra, de intervalo. São muitas implicações que existem aí, mas isso aí é coisa na prática, né? Porque não tem algumas coisas não tem entendimento fechado. Na prática lá é que vai decidir como que vai fazer. Aí, essa regra da duração do trabalho é uma regra de proteção ao trabalhador, né? Concorda comigo? Concorda? Mesmo que você não concorde. É uma regra de proteção ao trabalhador, para proteger a sua integridade, porque o trabalhador precisa, né? Ter um tempo aí para sua casa, né? Tirar um lazer com sua família, né? Ir no teatro, ir ir ver o Corinthians lá no Itaquera, tem que ir para a igreja, ele tem que ter uma vida social. Então não pode trabalhar 16, 12 horas por dia, né? Você vai chegar em casa e vai querer dormir. Então isso aí agride, né, a dignidade. Oh, a dignidade, lembra da primeira aula? Dignidade. A dignidade da pessoa tem que ser preservada. Então ele visa preservar a dignidade da pessoa humana. Ela tem que ter uma vida extra trabalho. Aí tem uns que não gostam, né? Tem uns que gostam de trabalhar. Quer trabalhar. Quer trabalhar em 4 empregos, 5 empregos, trabalha de noite, trabalha de dia. O meu colega falava que quem quer trabalhar muito assim é porque tem mulher feia em casa. Eu não sei não, né? Sei lá. Cada um. Aí, mas só que tem uns empregados que são excluídos dessa proteção. Excluídos entre aspas, né, gente? O artigo 62 da CLT fala lá os empregados que são excluídos. Primeiro, é aquele que exerce atividade incompatível com o controle de horário, né? A atividade que ele exerce não dá para controlar. São os trabalhadores externos, gente. São os viajantes, motoristas, os vendedores que vendem externo. Não tem como controlar, você não sabe onde a pessoa está, né? Aqueles vendedores que vai na sua porta vender álbum, lembra? Esse vendedor de álbum aí, enche o saco. Ô, pessoa, não sei se tem algum aí na turma, mas o pessoal perturba e vem vender os álbuns da minha filha e pede 5 mil, depois baixa para 1.000, depois baixa para 500, depois baixa para 100 reais, né? O último que veio aí faz um ano já, não comprei, vou esperar.
Ver se ele volta. Ele fala que vai queimar, né? Tudo, mas depois eles voltam. Depois eles voltam. Pra vender os alvos aí, né? Mas, então, esse tipo de vendedores, vendedor de Barça, lembra se enciclopédia Barça? Lembra não? Ah, tem muita gente, o pessoal é novinho, né? Não lembra dessa enciclopédia. O pessoal passava vendendo nas ruas, essa enciclopédia tinha tudo, né? Você fazia os trabalhos, isso aí era um show, né? Para quem podia comprar a enciclopédia Barça, que era cara. Porque os trabalhos, você pegava lá a Barça e fazia trabalho, senão você tem que ir na biblioteca, achar um livro e escrever. E todo ano passava, atualizava, anualmente atualizava. E agora todo dia está atualizado aí, né? A vida boa de vocês ainda reclama das aulas remotas. Ô, vida boa. Então, esses empregados é incompatível, não tem como marcar o horário, então a eles não se aplica o controle da jornada. É aquele que o serviço é feito fora da empresa, não tem como o serviço ser feito dentro da empresa. O serviço tem que ser fora da empresa. É o conhecido trabalho externo. Quem também não se aplica às regras do controle da jornada, gente, são a chefia, os gerentes, os bambambam, os caras chatos, aqueles que mandam, aquele que te adverte, aquele que te pune, né? Não tem esse negócio de hora extra, não recebe, né? Por quê? Em tese, entende-se que eles ganham já um valor a mais, então não se aplica a ele a jornada de trabalho, porque ele tem um cargo ali, né? Melhor que os outros, então ele tem que ficar mais tempo lá, né? Não tem como controle, não tem como controlar o horário dele. Aí, gente, vem a lei, né? Essa reforma trabalhista e trouxe os empregados em trabalho de regime de teletrabalho. Teletrabalho, não é de teletransporte do Jornada das Estrelas, não, é teletrabalho, né? Parece, esse pessoal que criou essa lei aí estava prevendo essa pandemia. Eu prevejo que o pessoal vai trabalhar tudo em casa, pelo computador, pelo celular, pelo tablet. Então vamos colocar o regime de teletrabalho. Ai, que medo. Então, esse regime de teletrabalho não tem controle de horário, em tese. Então, não se aplica a ele. Bom, a lei, artigo 75B, vai ler. A CLT que todo mundo já leu, né? Tá tendo bastante tempo aí, ficando em casa sem fazer nada. Lê CLT, artigo 75B. Considera-se teletrabalho a prestação de serviço preponderantemente. O que quer dizer? O serviço, veja, o trabalho externo, veja. O trabalho externo, ele obrigatoriamente tem que ser realizado fora da empresa. E o teletrabalho é um trabalho que pode ser feito no escritório e pode ser feito em casa. Então, por isso que a lei fala preponderantemente. Fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação de comunicação, que por sua natureza não se constitua como trabalho externo, seria um trabalho interno, mas que a pessoa realiza na casa dele, onde ele quiser, leva o notebook e faz lá o seu serviço. Esse é o teletrabalho, é aquilo que nós estamos fazendo aí. Em tese não tem controle, né? Se ficar comprovado que tem um controle, veja, gente, as regras trabalhistas, né? Elas não são fechadas. Fala aqui a regra, mas existem situações aí, eu sei que a gente vai perguntar isso daí. Não, mas tem um controle de horário. Ele vê quando eu entro no computador, ele vê quando eu saio, ele está controlando quando eu vou no banheiro fazer xixi. Não, aí tem que provar que havia controle, então você vai ter direito às horas extras. Fora isso, esses casos não tem hora extra. Vamos continuar, que falta muita coisa. Silêncio. Separa aí, muda de lugar. Fica quieto. Horas extras. Vamos falar de horas extras. Horas extras são aquelas prestadas fora do horário normal de trabalho, que devem ser remuneradas com adicional. A duração do trabalho, artigo 59, é 8 horas diárias, que eu falei pra vocês, né? Jornada, 8 horas diárias. Aí a lei permite que se faça 2 horas a mais do que essas, né? Em regra. Com um adicional de 50%. Se você ler lá na CLT outro adicional, porque a CLT é velhinha, tá gagá, em alguns pontos não foi revogado, mas não tá valendo. Então 25% que tá lá, 20% não vale. É 50% o adicional mínimo segundo a Constituição Federal. Aí fala, a lei traz algumas regrinhas, porque o pessoal entrava com processo de tudo, hora extra, né? 5 minutos. 5 minutos antes e 5 minutos depois. Não vale como hora extra, né? Se está no relógio de ponto que você entrou 5 minutos antes e saiu 5 minutos depois, não pode. O limite 10 minutos, né?
não vale como, como hora extra. A pessoa fala, ah, pessoal, negócio de. Aí tinha também muita discussão, negócio de trocar de roupa. A pessoa ia lá, trocar, passava meia hora trocando de roupa, né? E pedia hora extra, porque tava. Tem que entrar meia hora antes para trocar de roupa. Então a lei, ela previu, artigo 4º, a lei, artigo 4º, parágrafo 2º, que não é computado como hora extra. Tipo, por exemplo, a pessoa está se prevenindo de enchente, tem uma enchente, né? Como acontece muito aí no verão, depois do horário de trabalho, aquela tempestade, a pessoa fica dentro da empresa, né? E queria hora extra. Não pode, não pode, não pode, gente. Não é hora extra. Aí fala outras coisas, né? Ele fica no ambiente de trabalho, mas não trabalhando. Aí fala práticas religiosas, descansa, ele quer dormir um pouquinho lá dentro do serviço, no sofá, que o sofá é muito gostoso, é melhor que a cama dele. Lazer, fica brincando de ping-pong lá na empresa. Estudo, ele fica estudando para concurso lá, não no horário de trabalho, não pode no horário de trabalho, não. Depois do horário de trabalho, estudando alimentação, fica comendo lá na cantina, porque a comida a mulher dele ele não gosta, fica comendo, não é hora extra. Atividade de relacionamento social, fica batendo papo, né, jogando snooker lá, não é hora extra. Higiene pessoal, vai tomar banho depois do emprego para economizar água em casa, não é hora extra. E aí fala da troca de roupa e uniforme, só que tem uma observação. Quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca na empresa, né? Ou seja, não é obrigado a se trocar na empresa. Eu não gosto com esse uniforme aqui, alguém vai me ver. Não, mas não é obrigado, é você que não quer. Então, não vai ser hora extra. Agora, quando é obrigado, né, uma roupa especial, você demora 5 horas para vestir a roupa, né, nesse negócio de Covid, né, aquelas roupas lá, aqueles negócios lá, coisa que põe para todo lado. Então, é obrigatório trocar lá. Então, vale como tempo de serviço. É uma observação. Aí, a gente... E para fazer hora extra, como é que é? Tem que haver um acordo. Acordo de prorrogação de horas que está nesse artigo 59. Tem que ter por escrito, gente. Escrito ou você e o patrão, ou por meio de um acordo de convenção coletiva de que você vai fazer hora extra. Tem que ser um acordo escrito de que você vai prestar horas extras. Sendo que quando é atividade insalubre, precisa de uma licença dos órgãos competentes em segurança e higiene do trabalho, né, para dizer que a atividade insalubre, né, ela já é perigosa para o trabalhador, e aí o cara ficar além do horário de trabalho, né, então entende-se que é uma coisa mais prejudicial, e tem que ter uma autorização para dizer se é possível ou não fazer isso daí. A CLT fala de um negócio de, a gente intitula de necessidade imperiosa. Não precisa ter contrato escrito para fazer esse tipo de hora extra. São 3 tipos, gente. Primeiro, força maior, inundação, enchente, incêndio. A lei, inclusive, nem fala aquilo que eu falei, né? Sem limite. Hora extra sem limite. A lei não fala de um limite. Enquanto tiver a situação lá, a pessoa tem que estar trabalhando lá, né? Por causa daquela situação. É claro que tem que haver uma razoabilidade aí, né? Para a pessoa não morrer lá, sufocada de tanto trabalhar. Não tem um limite. E serviços inadiáveis, aquele serviço que não pode acabar naquela jornada lá. Tem gente que está trabalhando, quando toca o negócio ele larga tudo e vai embora. Dependendo do que for, pode largar, eu sou assim também. Mas tem alguns serviços, tipo negócio frigorífico, tem que pôr na geladeira aquele monte de queijo lá, a pessoa, deu meu horário, ó, acabou, sai fora. Vou embora, não pode, tem que ficar lá mesmo, que tem que fazer hora extra, não tem como deixar pro dia seguinte, aqui do dia, senão vai chegar lá, vai estar tudo ferido, né, tudo estragado. Não pode, não pode, não pode. E tem recuperação em razão de paralisação, em razão do acidente também, da enchente paralisou as atividades por tantos dias, a empresa precisa recuperar aquela empresa, aqueles dias. Então você pode fazer 2 horas por dia, no máximo por 45 dias, mas tem que ter autorização da Delegacia Regional do Trabalho para fazer essa recuperação desse serviço aí. Certo, gente? Vamos para frente? Vamos para frente. Vamos continuar a jornada. Compensação da jornada de trabalho. É o chamado banco de horas. Teve gente que não gostou desse negócio. Quando você lembra quando eu cito esse negócio de banco de horas. Porque a pessoa, né, ia deixar de negócio da hora. A pessoa queria ganhar mais, né? E o banco de horas acabou com essa festa aí. Então, o que é o banco de horas? É um banco, né? Que você guarda as horinhas para usar no dia, igual como se fosse um banco guarda dinheiro hoje para usar amanhã. Não tá tendo nem para hoje, nem quanto mais para amanhã. Mas falando das horas, você trabalha mais num dia para trabalhar menos do outro. Acontece isso, já acontece há muito tempo.
mas a pessoa achava que ela não... Ah, eu não trabalho de sábado não. Não é que não trabalha porque você compensava. Durante a semana você trabalha 1 hora por dia, aí não trabalha no sábado, né? Isso aí é uma compensação. É um exemplo de compensação. Trabalha de segunda a sexta 1 hora a mais para não trabalhar no sábado e respeitando o limite de 44 horas semanais. Mas para a compensação de jornada de trabalho, né, essa que nós estamos falando, banco de hora, precisa de acordo ou convenção coletiva de trabalho. Né? Tem que ser uma coisa por escrito, um acordo coletivo de trabalho ou uma convenção coletiva de trabalho. Nós vamos ter aula sobre isso daí, né? Se a pandemia deixar. E mais para frente, acordo coletivo, convenção coletiva, vocês entenderem direitinho. Mas já em rápidas palavras, acordo coletivo é aquele feito com a empresa e com os sindicatos dos empregados. A convenção coletiva é quando feito com os sindicatos, com o sindicato da empresa e o sindicato dos empregados. Tem que ser por escrito esse banco de horas. Mas existem duas exceções que não precisa disso daí. Primeiro, se a compensação for no máximo de ocorrer em 6 meses, pode ser por acordo individual escrito, né? O trabalhador e a empresa faz um acordo lá, se essa compensação for ocorrer em um período de 6 meses. E outra coisa, se a compensação for para o mesmo mês, não precisa nem ser por escrito, precisa ser um acordo ali de boca, né? Acordo verbal e faz essa compensação, se ela ocorrer no mesmo mês. São as exceções aí que está no artigo 59. Valeu o artigo 59 e os parágrafos, você vai ser muito feliz. Leia lá. Ó, aí se descumprir as regras, tem umas regrinhas, se descumprir essas regrinhas aí, o cara já fez as horas extras, né? Paga o adicional apenas se exceder as horas semanais. Se exceder os 44 horas semanais, paga as horas extras dessa parte que passou. Correto? E se rescindiu o contrato, a pessoa rescindiu, fiz 200 mil horas extra para compensar e fui mandado embora, perdi, como é que eu vou fazer? Ai meu Deus, morri. Não, morreu não. Vai receber em dinheiro, a empresa tem que pagar. As que não for objeto de compensação, vai pagar para você em dinheiro. Aí tem, pessoal, vou falar um pouquinho sobre os turnos ininterruptos de revezamento. Ininterrupto é aquele que não para. Turno ininterrupto de revezamento. Igual aquela, professor, a Olimpíada foi cancelada, professor. Aquele revezamento 4x4, 4x3, 4x5, né? Não, não é isso aí não, mas tem a ver. Ininterrupto de revezamento. Artigo 7º, inciso 14 da Constituição Federal. Quando a Constituição tratou disso daí, né, é lógico que agora se aplica para outras categorias, mas se aplicava a aquele pessoal que trabalhava em plataformas de petróleo, principalmente, né, e é um trabalho que não podia parar. O trabalho não podia parar, né. Então, 24 horas por dia. Então a pessoa trabalhava essa semana, ele trabalhava de manhã, aí, conforme aquele revezando, na outra semana ele trabalhava à tarde, na outra semana ele trabalhava à noite, a cabeça da pessoa ficava doida, né? Então isso aí trazia um prejuízo para a pessoa. Então, em razão disso, foi reduzido esse horário aí de 6 horas. Limite, jornada de 6 horas, né? Só que a lei, né, previu que a convenção coletiva, a negociação coletiva, né, aumentasse, né? Então, se o sindicato vê que ele não vai ser prejudicado, tal, aí pode aumentar esse horário aí. São para as empresas que não param a produção, revezamento. Sai uma turma, entra outra, sai uma turma, entra outra, regime de revezamento. Tá, gente? Eu tô cansado. Tô cansado, então vamos falar do período de descanso. Período de descanso. São aqueles, dentro da jornada de trabalho, dentro da jornada de 8 horas, os períodos de descanso, né? Qual são esses períodos? Artigo 71 da CLT. Vai lá ler o artigo 71 da CLT. Se a jornada passar de 6 horas, é obrigatório o intervalo de 1 hora. Se não exceder 6 horas, é obrigatório o intervalo de 15 minutos. Né? E esses dois intervalos não são computados na jornada de trabalho. Então, por isso que você fica 9 horas. Se você cumprir 8 por dia, você fica 9, porque uma é do intervalo. Né? E a jurisprudência era muito inflexível nesse sentido, que não podia reduzir esse horário de 1 hora para meia hora. Não sei, às vezes a empresa fazia acordo e depois o judiciário mandava pagar como hora extra.
o período integral. Mas a lei agora, né, falando, se a empresa provar que tem um ambiente de refeição, onde uma ágil lá, onde a pessoa se alimenta, tudo direitinho, em meia hora dá para ele fazer isso, né? Então pode ser de 30 minutos esse intervalo aí. Está lá no parágrafo 3º do artigo 71 da CLT. E lembrando que os intervalos não são computados no horário de trabalho. Vamos lá que falta mais um pouquinho. Senão vai acabar a bateria do meu celular. Gente, tem algumas regras específicas que eu vou trazer para vocês aqui rapidamente. Está no material. Telefonistas, ela tem jornada de 7 horas. E se ela trabalhar 3 horas continuamente, ela tem direito ao intervalo de 20 minutos. Entendeu? Telefonistas. Mas não computa também como então, você já vai trabalhar 20 minutos a mais no final do expediente. Artigo 229 da CLT. Está lá escrito. Serviço de mecanografia, datilografia, escrituração, cálculo. O cara trabalha direto lá com os dedos lá e a CLT previsto daí falou que a cada 90 minutos a pessoa tem 10 minutos de descanso. Isso aí, rapaz, menino, está computado na jornada de trabalho, né? Como se ele estivesse trabalhando. A lei prevê isso daí. E tem câmaras frias, frigoríficas, aquele pessoal que trabalha lá dentro do congelador, ou então que entra e sai, a saúde do cara vai pro beleléu. Então a lei fala que a cada 1 hora e 40 minutos ele tem 20 minutos também de descanso, computado na jornada de trabalho. Não vai trabalhar mais depois da jornada de trabalho. Entendeu? São essas regras específicas. Tem mais outras regras aí, dependendo da categoria, né? Que não cabe aqui a gente falar porque não tem tempo para isso. A jornada é longa, entendeu? Falando de uma forma geral. E se não conceder um intervalo, aquela pergunta lá daquele nervosinho do começo, da jornada, que não para para comer, não para para comer. Então, se ficar provado que ele não concedeu parcialmente, né, o período que foi suprimido paga como hora extra. E mais o adicional de 50%. Antigamente, né, a lei mandava pagar, mesmo se fosse, era 1 hora. Se você tirava meia hora, a lei mandava pagar 1 hora. Porque tem que ser 1 hora. Mas a lei agora flexibilizou, paga só o que você não fez. Então, se você não fizer nada, aí paga tudo e mais 50%. Gente boa! Vamos falar agora de repouso semanal remunerado, DSR. Artigo 7º, inciso 5º e a lei, famosa lei 605 de 49, né? Essa lei aí foi editada há muito tempo, né? E esse repouso semanal remunerado, conhecido também como DSR, o descanso semanal remunerado, descanso, repouso, tanto faz o nome que você usa, né? Isso aí tem uma explicação histórica, né? Até do exemplo da Bíblia, de que Deus trabalhou, né? 6 dias, descansou no 7º, né? Então tem direito. Depois, quando era cristã, passou o dia Domini, que é o domingo, passou a ser um domingo. Então, subtende que a pessoa tem que ter um dia de descanso, né? Para ficar com sua família, né? Para espairecer. Então, tem uma explicação histórica, isso daí. É um período de 24 horas. É 24 horas. Não é um dia. É 24 horas. A mesma coisa, não sei. A lei está falando 24 horas, então eu estou falando 24 horas e acabou. 24 horas. A pessoa tem que ficar sem trabalhar, mas vai receber por isso. E a lei fala também que faz parte o feriado. Remuneração. Aí eu coloquei uma regrinha para vocês lá sobre remuneração, para ver quanto ganha. Quem trabalha ganha por dia, por semana, por mês, ganha um dia de serviço. Vai ver o que você ganha por dia de serviço. Se você ganhar, você que trabalha por hora, é equivalente à a sua jornada normal de trabalho. É mais ou menos a média, gente, do que ganha por hora da semana, divide lá e você vai ganhar um dia, dependendo do valor da hora que você ganha. Pessoas que trabalham por peça ou tarefa, também é a média do que ele produziu lá durante a semana, divide quanto ele ganhou, divide pelos dias e ele recebe um dia sem trabalhar, sem produzir nenhuma peça, sem pregar nenhuma peça, ele ganha. E os requisitos para pagamento é aquilo que nós já tratamos: assiduidade e pontualidade. A pessoa não pode faltar e tem que chegar no horário, gente, porque senão vai descontar. E eu sou dessa linha aí que entendo, né? Há uma discussão, não vou falar para vocês que assim fechou. Não.
É porque no direito tem muitas discussões, tem gente que entende diferente, mas eu estou com o entendimento de que desconta sim, né? Senão perde o sentido. O descanso semanal remunerado e o feriado, porque a pessoa já tem o descanso semanal remunerado, já tem o feriado, e ainda lhe falta filho da mãe. Vai descontar sim, vai descontar o feriado sim, e já era. Aí temos a lei que autoriza, né, o trabalho nos domingos e feriados, no comércio em geral, né? São as regras próprias dos comerciários, tem as serviços de utilidade pública, hospital, são regras próprias, tá, gente? Eu estou falando aqui da regra geral. Lembrando que trabalhando no domingo, ó, o feriado sem autorização legislativa ou autorização em convenção, acordo coletivo, o pagamento desse dia é em dobro, mas isso aí vocês já sabem, né? Eu sei que sabem. Então, por enquanto, vamos dar uma pausa aqui na nossa jornada, porque a nossa jornada continua, não pode parar.